perdida, mais um vídeo, mais uma entrevista maravilhosa aqui pra você. E antes de começar, eu já quero te convidar pra, aproveita, vai aí no sininho, no Balangandã, já se inscreve no canal, comenta, dá o seu like para mais esse vídeo aqui com essa entrevista. E hoje eu estou em Alphaville, isso mesmo, que chiqueza, aqui junto com o Luiz Cláudio, ele que é Master Coach, professor de oratória. Nossa, um currículo, conta um pouco, Luiz, como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem, ótimo, bem-vindo aqui ao Alphaville. Obrigada. Conta um pouco, você tava me falando aqui nos bastidores um pouquinho de todo o seu currículo. Cara, você faz coisa pra caramba, que incrível. Conta. Não consigo fazer nenhuma nem duas coisas. Se eu não estiver fazendo umas três coisas assim diferentes, não estou satisfeito. Uau. Apesar que oratória sempre foi o foco nos últimos 11 anos. Então, Tá. nos últimos 11 anos, tem ministrado cursos de oratória regularmente. São mais de 5.000 alunos formados desde 2007, mais de 160 turmas de oratória. Para ano que vem vamos ampliar ainda mais. Mas também sou Master Coach, tenho formação de coach. Ao lado da minha esposa nós temos o curso de Inteligência Emocional A Chave da Virada só para mulheres. É o curso mais impactante de inteligência emocional para mulheres. A gente vai trazer agora. Tem Do também Brasil. aqui, viu? Deixa, aguarde. Sim, né? Só esperar esse resguardo aí, né? Isso, ela acabou de ganhar neném, né? Aliás, parabéns. Obrigado. Dona ali, lindinha. E aí depois ela vem, que agora ela tá no papel de mãe, né? Exatamente. Isso. Então, e assim, você tá falando da oratória. E Isso. uma das coisas que eu vejo como muito importante realmente é a gente saber como a gente pode utilizar essa força que a gente tem, que é a voz. exato. Como que é isso? Como é que a gente pode trabalhar? Todo mundo tem vocação para falar bem? Todo mundo. Todo Todo mundo pode. É por isso que existem os cursos de oratória, porque a oratória é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam no curso com mais desafio são as que têm mais resultado, que elas se entregam, elas pegam as técnicas, aplicam. A gente tem um método que em 2 dias transforma a pessoa de tímida em um grande orador, uma pessoa autoconfiante. Então, ela sai aplicando essas técnicas e ela consegue desenvolver. É claro que tem gente que já tem um talento mais inato para isso. Então é mais fácil essa pessoa desenvolver, tá? Mas todos podem ter uma grande oratória. Por exemplo, um dos melhores oradores, foi considerado o melhor orador do mundo, era Gago, Demóstenes. Ele era gago, ele tinha muita dificuldade para falar em público, ele precisava falar naqueles grandes templos gregos, então ele ia em frente ao mar, colocava pedras na boca por causa do barulho do mar e falava no mar. Resultado, ele desenvolveu tanto e se tornou um dos maiores oradores do planeta. Gente, que incrível! Eu não sabia disso. Verdade? Sim. Eita delícia! Então você que tem dificuldade, você que é tímido ou é galgo, enfrenta algum problema, saiba que você pode se tornar um grande palestrante. É só você querer, só desenvolver. E aonde que você enxerga, por exemplo, eu enquanto especialista de vendas, eu sei o quanto é importante a gente ter uma boa dicção, Isso. uma boa apresentação, uma boa oratória, mas eu também conheço muitas pessoas que vendem e que, como você falou, mal sabem se expressar e que são excelentes vendedores. Todas as profissões, todas as áreas, você enxerga essa potencialidade, ou seja, se eu tiver trabalhando bem a minha questão da oratória, eu vou desempenhar o melhor papel? Com certeza. Jim Rohn foi mentor do Anthony Robbins, né, que todos nós conhecemos, o maior coach hoje do mundo. Jim Rohn disse que quando ele trabalhou e desenvolveu a comunicação dele, a renda dele passou de 6 para 7 dígitos. Lá em Ribeiro tem um vídeo que eu gosto muito que ele diz: quando você se comunica melhor, você passa a valer mais no mercado. Warren Buffett, grande milionário, disse que quando você melhora a sua comunicação, você dobra o seu valor de mercado. E ele é um grande contratador de pessoas. Então, melhorou a oratória, você vai ganhar mais, vai ser promovido. Eu lembro do Patrick, um dos primeiros alunos nossos, turma 2 de oratória. Muito tímido, não conseguia subir de cargo no Itaú. Na época, o Itaú, para promover os gerentes na área operacional, precisava passar por uma sabatina com os diretores. E ele sempre perdia. Fez o nosso curso de oratória, nessa hora que ele teve que fazer a apresentação, apresentou muito bem e foi promovido. Só com isso ele já dobrou o ganho dele. Ele falou: Luiz, eu paguei o curso de oratória só com essa promoção que eu tive. Em um mês eu tive um retorno. Então, Uau!
você investir na comunicação, é tudo. E assim, você trabalha também com os seus treinamentos e tudo no digital? Ou, porque assim, a gente vem, né, tanto você quanto eu, quanto a maioria, vem do mundo real, né? Ou seja, a gente sempre tá ali de pegar, de botar todo mundo dentro de uma sala e fazer. E agora a gente tem a oportunidade de trazer isso tudo pro digital. Sim. Como é que você tem feito isso quando a gente fala desses exercícios ou todas as coisas que a gente precisa desenvolver, né, em relação ao oratório? Quais são os recursos que você utiliza no digital, por exemplo? Então, olha, é uma coisa que as pessoas têm pedido... Ou é segredo? Não, não é segredo não. Eu não sei quando que a pessoa vai estar vendo o vídeo, tá. Mas a gente está gravando aqui numa época X, né? Porque na internet a gente... Sim, né, publica... atemporal. Tem atemporal. Mas é o seguinte, os meus alunos, até amigos, gestores, eles têm me pedido um curso de oratória online há muitos anos. E eu sempre resisti, falei, não, oratória é igual aprender a nadar, você tem que ser na prática. Até que eu vi uma pessoa dando um curso online, uma pessoa com muito menos tempo de mercado que eu, e vendendo muito, e o curso é bom. Eu falei, gente, não é que funciona? Então, não sei que hora que você está vendo, mas o meu curso, do dia de hoje que eu estou marcando essa entrevista, daqui a 45 dias vai estar no ar, um curso online de oratória. Então vai ter também para pessoas do Brasil inteiro. Já vai estar no ar. Vai estar no ar. Porque às vezes a pessoa é de longe, às vezes a pessoa é de outro país, sim, né? Não consegue vir para fazer o curso e às vezes não consegue também financeiramente. Então dá para fazer oratória assim online. Tem um método, descobrir como agora e vamos colocar essas técnicas. Então olha só, você que tem aí dificuldades em falar, se você tem problema com a gagueira, né, dá para também resolver. Dá para resolver, gagueira, tem exercícios para isso. Né? Ou seja, aqui mais as pessoas que têm... Tem muitas pessoas que eu vejo que tem às vezes aqueles... Eu chamo de tique, não sei se é isso, aqueles tiques da vida, né? Que fica, às vezes faz uns repuxinhos. Tem uns repuxinhos, né? Ou umas viradinhas de linguagem. Vícios de linguagem, os cacoetes. A pessoa mexe assim, né? E aí, isso dá também para resolver? Como é que funciona? E também existem algumas técnicas para isso? A questão do cacoete é mais emocional, né? Aí pode ser que seja uma terapia. Agora, o vício de linguagem, igual no começo da minha vida como palestrante, eu tinha um vício de linguagem de ok. Então eu falava ok, ok, ok. Hoje é muito comum a pessoa falar né, isso sim, isso a gente ensina como cortar isso no curso de oratória, dá para eliminar, claro. Porque é ruim, né? Não é uma coisa legal, né? Você fica aqui, Quem nunca teve, né, Priscila, aquele professor que a atração da aula não era ele, né? Mas sim quantos nés ele ia fazer na aula, né? Aí rolava aquele bolão, né? Olha, eu aposto que são 47 nés você, 48, aí rolava aquele bolão, e aí alguém ficava contando, né? Então, pode virar motivo de brincadeira isso, né? Apesar que você lembrou, e foi como memória da gente, né? Memória da gente incrível. Eu não lembrei do professor que fala né, mas eu lembrei do professor que fala tá. Então tudo ele fica assim, tá, aí a gente tá, e aí eu lembro que a galera do fundão vai ficar assim, tá, então tipo, né, pra poder irritar ele ficava mais bravo ainda, porque quanto mais tá ele falava, mais a gente ficava lá atrás, tá, quer dizer, era um absurdo, né, porque eu não consigo lembrar nem professor do que ele era. Mas eu consigo lembrar que era ficou marcado, né? Não, é complicado. E tem que eu lembro uma situação que eu era criança, era um campeão brasileiro de fisiculturista, era um negão, colocou óleo no corpo, e era uma aula, a gente estava aprendendo músculos, então a professora contratou ele, a gente estava era tipo uma excursão, tinham 2 salas de alunos, e ele começou a falar e tal, e de repente, toda hora que ele terminava de falar, as pessoas riam, e eu não entendia porque estava todo mundo rindo. Aí depois chegou até mim, repara, ele vai falar tá no final. Aí ele falava, e tá. De repente, tudo que ele falava, todo mundo ria. Ele ficou sem graça, ele ficou completamente sem graça. Por causa do vício dele. E desconecta a pessoa. Desconecta. Aí as crianças tiraram ele do prumo. Então, olha o que pode acontecer se a pessoa não cuidar disso. É grave em todas as áreas. É grave. Então... Outra curiosidade que eu tenho em relação à oratória. A gente falou um pouquinho do quanto isso ajuda a pessoa a crescer, a se desenvolver. A gente falou isso também, que pode ser aplicada para toda e qualquer área da vida, ou seja, independente do que você trabalha, em que você trabalha, que ele é fundamental. E eu gostaria de saber também, isso é uma curiosidade pessoal, você falou muito sobre timidez. E as pessoas que geralmente são mais tímidas, elas têm... quase que por uma questão até dela, né, da sensação, elas falam mais pra dentro.
né? Elas são pessoas, por causa do intro mesmo, né? Quer dizer, a timidez é intro, né? E eu, por exemplo, sou S total, né? Tipo, pra fora, tem até controlar. É a famosa extrovertida. Isso. Num curso de oratória, essa questão do tom, do timbre, da vibração, da altura, também é ensinada? Também. Se tem técnicas para melhorar isso? É muito importante, porque tem uma pesquisa do Dr. Albert Mehrabian, que durante 10 anos na Universidade da Califórnia ele estudou sobre comunicação não verbal. Então ele descobriu que de tudo que a gente comunica, por exemplo, aqui no vídeo, de tudo que a gente comunica, 55% do impacto para quem está assistindo é a nossa expressão. Então nosso olhar, nossos gestos. 38% é o som da voz, então é muito importante. Uau. O som da voz, a forma como você fala, a altura, a velocidade, as pausas, a inflexão. Então até ensino a ser um orador montanha-russa, aquele orador que fala com vários ritmos, que não deixa a pessoa dormir, com o tom de voz dele. Porque tem aquele orador também que é o carrossel, aquele que fala no mesmo tom, e aí você de repente está naquele sono profundo. Quem nunca teve um professor carrossel que falava daquele jeito manso e você dormia? Então a gente fala e é muito importante. A pessoa que geralmente tem um tom de voz baixo é mais questão de autoestima. Repare as pessoas às vezes num nível mais operacional, numa empresa, num nível mais de serviço, elas têm um tom de voz mais baixo, porque a autoestima delas é mais baixa. Aí você vai conversar com o diretor, é aquele vozeirão, que a autoestima é mais alta. A questão da timidez também interfere. Mas você sabia que os introvertidos são melhores oradores que os extrovertidos? Em muitos casos, você sabia disso? Não, você sabe quem que é introvertido? Vou citar alguns introvertidos aqui. Porque é o seguinte, todo tímido é introvertido. Ok. Mas nem todo introvertido é tímido. Certo. Alguns introvertidos famosos. Fausto Silva. Isso eu sabia, porque ele fala o tempo inteiro que ele é introvertido. Não é tímido. Ele é introvertido. Tímido ele fala, não, verdade, super introvertido. Verdade. Você não vê Faustão dando uma entrevista. Não dá. Conseguiram uma vez, se eu não me engano, a Marília Gabriela conseguiu uma vez arrancar à força uma entrevista dele, mas ele não sai de casa para dar entrevista porque ele é muito no mundo dele. Outro, Chico Anísio, considerado o maior humorista da história do Brasil. Falecido Chico Anísio. Mais de 50 papéis. Introvertido. Outro, Barack Hussein Obama. Ex-presidente dos Estados Unidos, considerado o maior orador político da modernidade, também. Então, não quer dizer que ser introvertido, ser tímido é problema. Se você pode desenvolver. Por quê? Porque o introvertido, como ele tem a capacidade de olhar para dentro, de analisar, quando ele desenvolve, ele dá show. E às vezes o extrovertido fala demais. Ele não se ouve, né? Às vezes ele não percebe o que ele está falando, né? Eu comecei a melhorar mais isso em mim quando eu comecei a ter também mentores, assessores me ajudando. Então, a partir do momento que eu comecei a me permitir que outras pessoas me dessem feedback, eu passei a me ouvir mais. Então, é muito interessante o que você está falando, porque não acontecia. Porque é bem isso, né? A gente fala, fala e a gente não se escuta. O extrovertido tem disso. E eu mudei a partir do momento que eu comecei a ter feedbacks. E melhorou? Muito! E é interessante porque eu vejo que, então, o curso de oratória ele pode servir para o tímido, para o introvertido e também para o extrovertido, para ele também passar a se ouvir. Porque eu vejo isso, eu fiz alguns cursos de oratória, né? Sou super grata a todos os mentores que eu tive na minha vida. Que bacana. E quero depois saber do seu, claro, a gente né? E me ajudaram demais eu começar realmente a entender isso, porque eu sempre falei muito alto, então eu era aquela que tipo, chegava e todo mundo fala baixo. E eu mudei muito por conta de cursos de oratória, lá na mocidade, né? Porque eu realmente era aquela que tipo, né? E isso fez com que eu mudasse a partir do momento que eu comecei a olhar pra mim. Só que você vai crescendo, outras coisas vão acontecendo. E hoje, principalmente fazendo vídeo, eu entendi o quão é importante ter pessoas olhando e me dando feedback. Mas a gente tem que estar aberto também, tem né? Que estar aberto, tem que querer. A gente precisa querer também. O extrovertido, às vezes, ele também tem um pouco disso, né? Tem às vezes o copo cheio, então você que é extrovertido aí também tem que dar aquela pausa para poder entender que é importante a gente se permitir olhar para dentro. Faz sentido? Faz total sentido. Olha só. Então, Luiz, queria que você desse uma mensagem, então, pra gente lá terminar o nosso vídeo.
aquilo que você realmente considera muito importante para uma pessoa que vai precisar transformar a sua vida com oratória, né? Utilizando a própria voz. Bora lá! Como a gente está falando de oratória, Sim. de comunicação, o recado que eu falo é esse. Eu vou insistir nesse ponto. Invista na sua comunicação. Não estou falando que você tem que fazer necessariamente um curso comigo, um curso online, presencial, não. Mas invista, estuda, leia sobre comunicação. Porque pessoas muitas vezes trabalham com vendas, trabalham com palestras. Eu tive palestrantes que depois fizeram nosso curso e falaram, poxa, há 10 anos que eu cometia erros. Por quê? Porque não tinham parado para se escutar, para se preparar. Então invista, estude, que com certeza você vai se tornar uma pessoa mais influente, mais persuasiva, mais agradável e mais bem-sucedida. Luiz, adorei esse papo gostoso de oratória, de detox. Aliás, tem tanto assunto bom, né? Muito Quando assunto. a gente fala disso. Sim. Uau, eu adoro. Uma área enorme, né? Mas olha, você que tá aí, então aproveita, manda seu comentário. Eu vou fazer questão de dividir isso com o Luiz Cláudio, falar pra ele aquilo que você tá com dúvida, tal. A gente já marca ele lá também. Vai aparecer pra você aí o nome da empresa dele pra você se conectar. E até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.